Bate uma pra mim. Bate uma pra mim. Tá bom. Pegou isso aí, hein? Tá gravado. Porra, enchente, doença, bandido, político corrupto. E aí? Esquece, Topo. É Chinatown. Bom, cara, falar de Chinatown, né? Chinatown, a gente já fez um programa, né, de filme noir já há um tempo atrás, Marca da Maldade, do Orson Welles, mas a gente nunca falou, acho que muito, né, sobre esse estilo, que é o subgênero, né, do cinema policial, né, assim, a gente pode dizer. Sim. Que é filme noir. Chinatown, ele é um, por mais que ele tenha aparecido, né, como um pós-filme noir, né, porque o filme noir é um estilo, né, que a gente tá falando. Inclusive ele é chamado por muita gente de um neo-noir, né? Mas é engraçado essas determinações, né, de neo-noir, filme noir, enfim. Porque às vezes eu considero até o Chinatown como um filme noir, mas que é feito exatamente depois, né? Beleza. Porque o neo-noir também pode ser filmes que pegam elementos de filme noir. E o Chinatown, ele é um noir clássico. Completo, cara. Né? Assim, tem toda a trama de investigação, tem toda a amoralidade dos seus participantes, o herói, né, que na verdade não é um herói, ele se faz herói durante o filme, né? Porque a causa dele acaba conquistando ele aos poucos. Então, assim, ele tem todos os elementos de noir, mas acho que a parte do neo-noir é mais pela estética. Afinal de contas, a gente tá falando de um filme de 74, então existe... Colorido já, então tem toda aquela urgência que a nova Hollywood provocava nos cineastas, mas também nos espectadores de cinema em busca de novos horizontes. Então acho que essas classificações, tipo, não é um noir, é um neo-noir, acaba parecendo mais confortável para quem fala do filme quando ele surge nesse período, né? Sim, não, até porque pensando em neo-noir também, se a gente pega filmes com elementos, né, de noir, Blade Runner também é um filme assim, porque você tem os elementos, né, você tem o contraste. Aliás, falando, né, de filme noir, uma definição bem simplista, né, esses elementos, né, que o filme noir ele existiu nos anos 40, a grande fama, né? Diversos filmes nasceram nos anos 40, anos 50. E ele tinha aquela pegada, obviamente, em preto e branco, esses elementos, né, da femme fatale, né, os personagens ambíguos também, e muito da estética, né? Então aquela estética, aquele contraste, luz e sombra, puxou muito do expressionismo alemão. Sim. Né? Então isso determinava, entre outras, né, que a gente pode até pensar aí depois. Que na verdade é curioso você falar do expressionismo alemão. É um gênero que para nós ele parece tipicamente americano, mas que ele usa influências de outras escolas de cinema, né? Você acabou de falar do expressionismo alemão. Um cara que também acabou influenciando bastante o gênero foi o Kurosawa com O Cão Danado. Reconfigurou completamente a perspectiva que o cinema tinha de filmes policiais e que acabou influenciando cineastas americanos. Não estou dizendo, né, que existe uma ponte aqui entre o Kurosawa e o Polanski, mas assim, o noir como gênero bebe de inúmeras influências distintas, né? Sim, e que a gente até fez programa, né, sobre o giallo, né, por exemplo, o giallo, que é o gênero italiano, né, que tem uma certa semelhança com o noir, né, porque o giallo também ele foi baseado em séries policiais de capa amarela. O noir também, né, foi baseado, né, foi influenciado por séries, né, de policiais também, mas no caso de capa preta, né, por isso que o noir é negro, né, enfim. E isso é interessante a gente pensar nisso. E aí, transportando, né, pro filme do Polanski, né? O Polanski acabou fazendo um filme fora, né, dessa época áurea, né, do filme noir, que é os anos 40 e 50. E em plenos anos 70 ele resolve fazer um filme na mesma pegada, né, usando todos esses elementos, que aí sim podemos falar que criou-se o neo-noir. Sim. Nesse sentido, né. O que é legal, né? Bom, primeiro, o Polanski tinha feito O Bebê de Rosemary, né, no final dos anos 60, né, nos Estados Unidos. Aliás, o Chinatown é o último, né? Inclusive o segundo e último filme que ele fez nos Estados Unidos, né, em 74, né, quando ele voltou, enfim, depois ele foi proibido, né, também de fazer, aí, enfim, né. Infelizes questões que envolvem ele, né? Exatamente. E ele trouxe de volta a pegada do filme noir e fez uma forma melhor do que muitos outros, assim, é um filmaço. Eu gosto demais desse filme, né, então... Talvez eu nem sei se a gente pode falar de sinopse. A sinopse é bem clássica no filme noir, né? Você tem o detetive, tem a... Puta, cara, é elementar. Acho que o sabor que a sinopse tem é mais do contexto do ensejo em si do que da trama. Porque a trama é o que você acabou de falar. A gente tem o detetive, que é um investigador particular, na verdade, o Jake Gittes, que, tal qual um clássico detetive noir, dedica os seus dias a procurar adultérios para ganhar a vida. E aí
entra a senhorita. Mesmo não querendo, né, cara? Mesmo não querendo. Ele passa isso, né? Quando aparece a pessoa, ele, puta, lá vem mais um, né? Como bom personagem no ar, ele é amargurado, ele é frustrado, ele é um cara canalha e violento porque a vida o fez assim, né? Porque é o que eu falei agora há pouco, ele não começa um herói, ele se faz um herói durante a trama. E aí ele tem um caso que parece mais um caso comum da senhorita Murray, que entra no seu escritório e fala: quero saber se meu marido está me traindo, pra pouco tempo depois, uma outra senhorita Murray entrar lá e dizer: olha, o que aquela moça falou pra você, tudo uma grande engambelação, o buraco é mais embaixo e eu preciso da sua ajuda para investigar isso aqui. A gente tem aí um assassinato, que nós vamos evitar de dar detalhes, porque a gente já começa a entrar em coisas da trama, mas a gente tem um grande assassinato que, de novo, como em todo bom noir, é o motor da trama. A trama, ela vai além, né, dessa questão de detetive procurando adultério, que vira assassinato e tudo vai pra frente, porque ela se passa nos anos 30, durante as guerras da água na Califórnia, quando a cidade de Los Angeles estava crescendo demais, eles precisavam tirar água de outros lugares e essa água vinha das regiões em torno da cidade onde se praticava agricultura, e a falta de água ia acabar com esses pecuaristas e com esses agricultores, que provocou um grande conflito político que foi recheado de violência, de mentiras, de tramas jurídicas e políticas, isso na vida real, e que são muito bem representadas no filme. Conforme o Jake avança na sua investigação, ele vai percebendo que a ganância das pessoas envolvidas é até maior do que se imaginava de início, né? Sim, não, e essa conspiração presente, né, também em vários filmes noirs, né, noir, né, das décadas anteriores, né, então acontece também. Então tem uma pegada clássica, mas ao mesmo tempo o Polanski, né, e é bom falar, né, a gente já entra um pouco para falar do roteiro, né, porque o roteiro talvez seja a grande pérola do filme, né, apesar que o Polanski faz um filmaço, mas o roteiro ele é tão bem amarrado, né, tão perfeito, né, assim, uma aula de roteiro mesmo. Acho que inclusive ele é muito usado para dar aula mesmo, né, como aula de roteiro. E aí, mesmo assim, a gente pega dentro da história, e falando dos elementos, né, elemento noir, o Polanski, né, e o roteirista, que é o Robert Towne, eles também subvertem algumas coisas, né, então... Bom, o filme é de 74, acho que muita gente já viu, talvez algumas coisas eu possa falar com mini spoilers, né? Porque a femme fatale, né, que é um tipo de elemento muito comum, né, nesses filmes, no Chinatown parece que é, mas não é, né? Porque na verdade a própria não é uma femme fatale, né? Ela é até mais vítima do que... É o que eu ia dizer, a personagem da Faye Dunaway é o que você acabou de falar, ela é muito mais uma vítima do que uma femme fatale, e isso tem muito a ver com o tom da trama, que ao contrário de outros noir mais simplistas, é uma trama mais complexa. Você falou do trabalho do Robert Towne como roteirista, é verdade, porque ele trabalha diversas tramas paralelas, mas que nunca fogem ao seu fio condutor principal, que é uma trama trágica. Ela, ao contrário de outros noir, onde o mocinho salva a mocinha e derrota o vilão, sabe, o detetive descobre o mistério, salva a vítima, às vezes com a ajuda da femme fatale, ou às vezes às custas, né, da femme fatale. Isso não acontece em Chinatown, né? Acho que, inclusive, a brincadeira que a gente fez no começo, né, a famosa frase, é o que dá o tom melancólico da maneira como o filme se encerra, porque, apesar de ser um noir de características clássicas, ele não é previsível. Sim. Mas de qualquer forma, assim, o roteiro, ele segue ele é um roteiro padrão, né, porque ele tem os pontos de virada em 20 minutos, 25 minutos, tem um ponto de virada. Enfim, ele segue um padrão, mas ele é tão bem escrito, né, que você percebe, né, e até o final você vai ver os momentos pista e recompensa, né? Então, até desde o início você tem o Burt Young, né, que é o Polly, né, o Polly. O eterno Polly do rock. Sempre fazendo aquele papelzinho meio de loser, meio alcoólatra. Ele sempre faz isso, né? É sempre o Polly. É sempre o Polly, exato. Então você tem ele lá no início, né? E aí ele fica devendo, né, pro Gitz, né, até uma parte do dinheiro pela investigação. No final ele vai ser cobrado, né? Então você tem o óculos que é encontrado, no final ele vai aparecer de novo. Então é assim, tão bem amarrado, né, o filme, não sai, não tem ponta solta, né, bem escrito, e mesmo assim seguindo um padrão de um roteiro bom, um roteiro
né, tradicional. Consistente. Exato, consistente. Então, e o Robert Downey, inclusive, né, ele é um cara que ele é como se fosse um posto Ipiranga, né, dos roteiristas, né, porque ele já escreveu, foi chamado para escrever cena do Poderoso Chefão, né, então assim, para reescrever alguma coisa. Ele é um tremendo remendador, né, cara? Exato, né, ele não tem crédito em um monte de filme, mas ele ajudou, né, depois a fazer revisão, e nesse ele faz é muito bem amarrado, né, eu acho que a grande força do filme, além da direção espetacular, né, do Polanski, né, que inclusive o final trágico foi exigência do próprio Polanski, né, pro Robert Downey, né, nesse sentido, mas a grande força tá no roteiro, né, porque é muito bem amarrado, você fica preso, né, mesmo à própria história, né, você tem toda essa pista e recompensa que vai acontecendo durante o filme, e não tem ponta solta, cara, então assim... Mas é impressionante. Você falou uma coisa agora, né, essa relação. O Polanski, ele pediu para que o final fosse trágico, e acho que isso é importante a gente mencionar, porque assim, embora o trabalho do Downey como roteirista seja primoroso, eu acho que o tom, assim, toda a questão moral que é trabalhada no filme vem muito do Polanski, né? Da perspectiva meio cínica que o Polanski tem do mundo como um todo. E a gente vê isso nas obras dele, né? Tragédia também que aconteceu com ele, né? Na verdade, né? Exato. Familiar, enfim. Né? E isso o afeta bastante como artista. E em Chinatown, o que a gente vê, é como eu disse, né? Embora o Gittes ele se faça herói, ele é cercado de uma série de pessoas que são tão imorais, amorais, independente de qual característica defina isso, se são os diversos capangas bizarramente violentos com que ele cruza no caminho, a cena em que o nariz dele é retalhado, pra época visceral, cara, porque assim, o Polanski, ele não poupa cenas, cara, não tem corte, não tem enquadramento sutil, é câmera na cara, tá lá escrito no roteiro, o nariz do Gittes é retalhado, então, cola a câmera no Nicholson, plá, no nariz dele. E isso tem muito a ver com a moralidade que ele transmite no filme, de pessoas que, para onde você olha, são gananciosas, são imorais, são violentas, independente de quem seja. Não existem vítimas, o que faz ao mesmo tempo de todos vítimas, porque do início ao fim do filme, um monte de gente fica pelo caminho, né? Sim. Não é só o assassinato inicial que é o motor do filme. Diversas mortes, um grande punhado de violência que se acumula durante o filme conduz a narrativa, inclusive para uma questão que eu acho que é interessantíssima. Você falou, né? O filme é de 74, então a gente se permite algumas liberdades. Sim, sim. Mas assim, tem uma questão que envolve o fato do Gittes começar como um cara, sabe, desencanado e se fazer um herói, e a amoralidade do filme, que é justamente a maneira como ele termina. Porque o Gittes, ele se faz herói durante toda a trama para ela terminar de uma maneira completamente frustrante para ele e de muitas formas para o espectador. Porque você espera que no final, o fato de ele ter se tornado um herói vá criar uma certa catarse na narrativa, e não é o que a gente vê. Sim. A gente é obrigado a se conformar com o fato de que o Gittes, no fundo, passou por todo aquele processo de formação para terminar mais ou menos onde ele começou, como indivíduo, como ser humano, porque tudo em volta dele é tragédia, né? E o final trágico, né? O final lazarento também tem muito a ver com a própria década, que a gente sempre fala de vários filmes da nova Hollywood, né? Então assim, é muito mais fácil você fazer um final mais trágico, como é o final trágico daquele, nessa época dos anos 70. E legal lembrar também o próprio nome Chinatown, né? Então assim, durante todo o processo do filme, nada se passa em Chinatown, né? É um lugar, mas é como se fosse alguma coisa simbólica, né? Que é o passado, tem muito do passado do Gittes, né? O passado de todos ali, né? Chinatown né? Que nem a própria frase, né? Forget it, Jake, it's Chinatown, que é como se fosse um lugar onde as coisas ruins estão lá. E Chinatown só vai aparecer no final do filme. Durante todo o filme, toda a menção que se faz a Chinatown, né? Você vê o próprio ar, né? Do Jake, e fala assim, puta, Chinatown, né? Pesa, né? Lá que tem a corrupção, né? Então tem esse simbolismo, né? De corrupção sendo Chinatown. E o nome do filme é Chinatown e vai aparecer só no final. E talvez nem precisasse aparecer, né? Então, porque dessa simbologia mesmo de ser um local onde, sei lá, onde estão os demônios lá, vamos dizer assim, né? O Chinatown. Não, eu acho até, você falou da parte histórica, é até interessante a gente lembrar que, assim, é um filme de 74, que é um ponto baixo na história americana, pós-Vietnã, aquele rebosteio todo, né?
que remonta a um outro ponto baixo da história americana, que é a pós-depressão, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um filme que se passa ali no início dos anos 30, pós-quebra da Bolsa de 29, aquele rebosteio todo. Então, assim, são dois momentos em que os americanos estão se vendo em baixa, né? Eles estão se vendo na sua forma mais brutal, mais bestial. E eu acho interessante que o Polanski tenha escolhido esse momento da Guerra da Água na Califórnia para representar no seu filme, porque é uma das coisas mais estúpidas que você consegue imaginar. As pessoas estão literalmente disputando água, algo que deveria ser uma das coisas mais elementares, mais banais. Isso é dito pelo personagem do John Huston no filme. Ele chega, eu não lembro exatamente em qual diálogo ele diz isso, mas há um momento em que ele fala algo do tipo: cara, você percebe que tudo isso que a gente está fazendo, toda essa disputa, toda essa briga, é por uma coisa da qual a nossa sobrevivência depende, e a gente não deveria brigar por algo assim? É assim, é ele dizendo, veja a que ponto bestial nós mesmos nos colocamos, o que tem a ver também com o fato de que a distribuição de água na cidade naquele ponto era dominada por um setor privado. Toda a questão da construção da represa também tem influência do setor privado. Então há ali uma crítica àquele capitalismo selvagem, bestial, que embrutece, que brutaliza as pessoas e que faz com que Chinatown exerça um peso tão grande sobre esses personagens. Porque se existe um contexto, um ensejo que é muito maior, político, histórico e tudo mais, a figura de Chinatown, um conceito de Chinatown condensa tudo isso pros personagens, né? Que é o que você falou, os caras falam de puta, é Chinatown? Ah, caralho. É. Além de tudo, ainda existe Chinatown, né? Não, e até só como curiosidade também, né? A frase, né? Forget it, Jake, it's Chinatown é uma das mais lembradas na história do cinema. E aí você falou do John Huston também, é outra curiosidade, né? Curiosidade e talvez a própria referência que o Polanski quis usar, né? O John Huston, conhecidíssimo diretor de cinema, né? Pouco lembrado como um ator. Ele, inclusive, foi o diretor de um dos primeiros filmes no ar, né? É verdade. Que é o Relíquia Macabra, o Falcão Maltês, sei lá, que é de 40 a 41. Né? Então, um dos primeiros que surgiu ali o filme no ar foi dirigido pelo próprio John Huston. Então, essa referência também é legal. No neo-noir aí do... que é um John Huston já bastante envelhecido, né? Então, assim, acho que é interessante você falar isso, porque o Chinatown acaba servindo meio que um noir crepuscular para o cara que introduziu o gênero, né? Sim. Nos e Estados Unidos. Personagem filha da mãe, né? Se os outros são imorais e amorais, esse aí redefine o termo. Exatamente. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. É isso aí, pessoal. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na formiguinha aqui na cabeça do Paulo e não deixe de ativar o sininho para receber uma nova notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Entre no site formigaelétrica.com.br, procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, todas essas coisas. Mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br com sugestões, críticas, o que quer que você queira dizer. Procure o nosso podcast lá no site, que você pode também baixar do Spotify, do SoundCloud, de onde você quiser. É isso. E de São Paulo.